Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Carolina Liz. Esse é o terceiro episódio do Café com Kate e se chama A Vida de uma Mestiça na Arte. E a convidada mais que especial hoje se chama Lívia Kobayashi. Ela vai entrar com a gente já já. Oi, pessoal, tudo bem? Ops, perdão. Eu sou a Lívia Kobayashi, eu tenho 31 anos, sou fonoaudióloga e professora de canto. Já trabalhei com bastante coisa na área artística, como regente, como diretora musical, preparadora vocal, cantora. Já fiz alguns trabalhos como atriz também. E hoje estou mais direcionada a preparar vozes, né? Tanto voz falada quanto voz cantada, pessoas que querem aprimorar a comunicação. E a Lívia como pessoa, uma pessoa, bom, apaixonada em natureza, em artes, gatos, sou vegetariana, amo viajar. E é isso. Trouxe a Lívia aqui porque ela é mestiça também. Uma coisa que eu sempre escuto, qual dos meus pais são brasileiros? E eu fico muito confusa com essa pergunta, porque os meus dois pais, tipo assim, o meu pai e minha mãe são brasileiros, assim, né? A minha mãe nasceu no Brasil também, o meu pai também. Só que a diferença, o que que eles estão querendo perguntar, é qual deles tem descendência japonesa. E aí eu sempre falo, minha mãe, ela tem descendência japonesa. Aí eles ficam, então ela fala japonês, ela nasceu no Japão. E eu fico assim, não, tipo, ela nasceu no Brasil. Teve uma imigração que aconteceu faz tempo, sabe? Então, é, é muito louco você pensar que o brasileiro é considerado a pessoa branca. Mas eu queria perguntar de você. Então, você tem o seu pai e a sua mãe. Qual dos dois que tem descendência asiática? Quem tem descendência japonesa é a minha mãe. A mãe dela, minha avó materna, veio do Japão quando eu tinha 5 anos. Ela veio com os pais e com os irmãos. E a minha avó faleceu, eu era muito nova. Eu tinha 2 anos. E ela falava japonês, ela cozinhava comida japonesa, que é uma coisa que eu até brigo com a minha mãe que ela não aprendeu a fazer comida japonesa. E aí, por conta da minha avó ter falecido, eu era muito nova, eu sinto que pra mim foi sempre um limbo, porque quem acho que trazia mais da cultura japonesa, assim, de primeira mão era ela e eu não tive contato, né? E aí, com a geração da minha mãe, né, ela e os meus tios, isso já se perdeu muito. E até tinha um preconceito na época deles falarem japonês na escola, de ter um sotaque, né? Então, a geração da minha mãe também sofreu um certo bullying na época dela, né? Eu cresci num espaço que a minha família, eu já nasci mestiça, e a minha família tinha um preconceito com eles mesmo, tem um racismo interno, assim, muito enraizado neles, deles acharem que eles os traços não eram bonitos, que eles não são bonitos. Então eu já cresci num espaço que a minha família falava assim pra mim, nossa, ainda bem que você é mestiça, olha, você, tipo, já nasceu mais bonita, porque se você fosse, sabe? E eu escutei isso tanto da minha família, quanto, tipo, de pessoas da minha volta, na escola, de comentários, assim, sei lá, eu na fila do mercado com a minha mãe, a pessoa falava assim, ela é mestiça, ai, que bom. Tipo assim, então eu já cresci achando que era um problema, sabe, ter traços asiáticos. E crescendo na escola eu fazia de tudo. Claro, tipo, as minhas amigas, elas não pareciam nada comigo, então eu fazia meio que de tudo pra ficar menos asiática, tipo, pra ter traços mais brancos, assim, mais europeus. Então eu pintava meu cabelo de loiro, eu tentava, assim, de tudo, sabe? E eu queria saber como foi pra você. Bom, eu sinto muito que você tenha passado por isso. E é uma coisa realmente geracional, né? Eu acho que isso que é bom, nem você acredito que você já rompeu esse ciclo de perpetuar esse preconceito, né? De não se aceitar, de não se achar bonita, enfim. Na minha família, até que não, assim, eu nunca cresci com uma imagem negativa sobre descendência japonesa, isso não aconteceu, assim, eu até legal te ouvir, assim, de pensar que poderia ter sido assim também. Bom, muitas coisas pra falar, assim, né, eu até pensando aqui, porque eu nunca falei muito disso com ninguém, porque um certo período da escola até tinha uma das meninas do meu grupo, e ela era de uma família que era bem mais tradicional, ela falava japonês, ela tinha vários parentes que moravam lá. Agora, olhando assim distante, eu sinto que talvez tenha me ajudado isso também, né? De ter mais uma asiática no meu grupo de amigos, assim, próximos.
eu sempre, obviamente, ouvi comentários da minha aparência. Na época eu sempre assim, achava um elogio, você me mestiça, você é muito bonita, né, você é diferente, ou as pessoas olhavam pra mim até hoje, né? Tipo, você é de descendência do quê, né? Porque você não parece ser muito brasileira. Sempre assim, eu com aquele olhar estrangeiro, que na época, quando eu era mais nova, eu até achava bom, porque, no fundo estão elogiando a minha aparência, mas hoje eu tenho muito mais consciência que é olhar com esse olhar exótico, assim, né? Ah, não, até que pra uma asiática, ou tipo, até que lá, sabe? Exato, porque no fundo é tipo, por que que esse exótico? Porque você não é 100% uma asiática, tem uma coisa branca ali, então é isso que deixa bonito? É o branco no sangue ali? Não sei, né? Eu acredito que, por mais que, por exemplo, o preconceito amarelo seja menos problemático do que um preconceito de pessoas pretas, né? Que vai para um lado muito, muito mais violento. Uhum, No fundo, a gente tá falando sobre preconceito, a gente tá falando sobre preconceito de traços, etnias, culturas não hegemônicas, né? Que eu acho que todas, no fundo, têm a mesma origem. Então, por isso que eu acho problemático qualquer tipo de preconceito. Eu acho, inclusive, importante falar do preconceito amarelo, porque você acaba criando uma mente intolerante, né? Que amanhã pode ser um alvo, e aí você cria preconceito com estrangeiros, com imigrantes, com qualquer outra cultura que não a branca, que não a hegemônica. e assim, a gente vai falar mais de representatividade lá na frente, mas isso, o quanto afeta, assim, a autoestima, né, de você crescer e realmente também não achar que você é bonita, de você não considerar os seus traços. E eu acho que só de mexer com você já é um problema e as pessoas têm que se educar e, então, com certeza é muito importante a gente discutir sobre isso. A gente vai para as coisas bizarras que a gente já escutou na nossa vida, sendo mestiça. Eu vou falar, tipo, eu no Brasil, também posso falar eu em algum outro lugar, você também, porque você é muito viajada, muito estudada. Então, se você quiser falar tanto o que você passou na sua vida, experiência em geral, coisas bizarras que você já escutou sobre você, ou sobre sua aparência, ou qualquer coisa, comentários. Porque chinês, coreano, japonês é tudo igual. Então, assim, essa generalização das etnias, ou qualquer coisa. Na escola tinha aqueles apelidos, tipo, Xing Ling, é japonesa. Já ouvi alguns comentários, não sei se de fetiche, mas algo assim, eu gosto de japonesa, né? Então, assim, que você não ouve muito comentário, eu gosto de brancas, né? Já em algum momento, assim, hoje de novo tenho mais consciência, mas em algum momento eu cheguei a. Eu acho que nem passava pela minha cabeça sobre assim, eu não sou branca, mas às vezes eu pensava assim, será que. Sei lá, via as minhas amigas e falava, parece que às vezes os caras estão mais interessados nelas, e será que é porque elas têm, tipo, elas são. Têm a pele muito clara e olho claro. E as pessoas acho que acabaram absorvendo isso de, tipo, ter uma expectativa de que você vai ser muito bom na escola, você vai ser muito nerd, você vai muito bem em todas as matérias, né? Matemática. Matemática, principalmente exatas. Eu até era muito boa em exatas até, tipo, a sétima série, depois degringolou, assim. Ah, mas você pode ser médica. Ah, você pode ser tal coisa, você é inteligente. Cara, física, matemática, o pessoal falava pra mim: Ah, você é asiática, você consegue. Eu queria, nossa, eu fazia a prova caindo lágrima no papel, assim, que eu não entendia nada. Eu ficava depois da aula, tipo assim, recuperação. A minha mãe pagava aula particular pra mim, não ajudava. Então eu acho que é tirar você dessa caixinha, entender que você é um ser humano, você tem as suas individualidades. Como qualquer outro ser humano, a gente é muito diferente, todo mundo tem a sua identidade. Acho que você falou, você resumiu bem, assim, você olhar aquela pessoa na subjetividade dela, na individualidade, né? Antes da raça, antes de qualquer coisa, ela é aquela pessoa única, né? Então, é isso, você olhar a pessoa como indivíduo, como uma pessoa do que a nacionalidade, a etnia ou qualquer outra coisa que sou exótico, sou diferente. Nossa, total, total. Eu conheço muita gente que, tipo, namora com asiático, com essa coisa do K-pop, assim, que ficou famoso, falando das coisas positivas e negativas. Por um lado, o pessoal começou a achar a gente mais bonito, né?
mas ao mesmo tempo virou, tipo, vem de um fetiche, né? Tipo, ah, eu quero ficar com essa pessoa só porque ela é asiática. Então, tipo, você não tá querendo ficar com essa pessoa, de novo, o que você falou do ser humano, da subjetividade. Então, eu conheci muita gente que falava pra mim, ah, eu quero ficar com um asiático porque eu quero um asiático. Não, não tem personalidade a pessoa, é só asiática, sabe? Cara, com que é asiático que eles viam era tipo, ah, é seu parente. Era assim, ou era seu parente, ou eles chipavam você com essa pessoa só porque a pessoa também era asiática. Era muito irritante. Uma das escolas que eu estudei, tinha eu e mais um menino amarelo na minha sala. E chipavam eu com esse menino, assim, não tinha nenhuma razão. Eu nem falava com esse menino, mas me chipavam porque ele também era amarelo. Uma coisa bizarra assim, já escutei várias coisas bizarras na minha vida, mas uma coisa bizarra também que eu acho, que você já falou dos homens terem fetiche, tem um estereótipo de achar que asiáticos, assim, tem tudo muito pequeno, algo assim. E eu lembro que eu tava em Londres. Não, tava em Oxford. E eu tava, tipo, estudando lá, assim, bem cult. Mas aí eu tava saindo com as minhas amigas, assim, pra uma baladinha, assim, depois da aula. E aí eu tava, assim, à noite, saindo com elas. E aí passou um carro com vários meninos, assim, brancos, né? Tipo, ingleses. E aí eles me viram na rua. E eu tava com a minha amiga que ela era da China. Então eu não sei se, tipo, juntou que era, tipo, duas amarelas. Aí ele virou pra gente e gritou Tiny Pussy, uma coisa assim, que seria, tipo, a sua, né, tipo, apertada. E ele passou com o carro, tipo, gritando isso e saiu. E eu fiquei, assim, muito confusa. Sabia que era pra mim e pra minha amiga, porque, tipo, não tinha mais ninguém na rua. E eu falei assim, qual era a necessidade dele gritar isso? Tipo assim, pra quê? Isso foi fora, né? E aí no Brasil, sinto que não é tão assim, é um pouco mais velado. Mas, por exemplo, eu tava cortando meu cabelo, eu tava no cabeleireiro e estavam assim, ai, que eu adoro asiática, começou com essa coisa de fetiche, tipo, ai, porque eu gosto, né, mas eu gosto de mestiça, porque japonesa mesmo é feia. E aí ele começou a falar, e tipo, começou de novo sabe, aquele trauma meu na minha cabeça de achar que, tipo, os meus traços são feios. E ele, não, 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 mas você é linda. E eu não podendo falar nada, né? Porque na época eu já era militante. Mas eu falei assim, cara, ele está cortando o meu cabelo. Eu vou ficar, tipo assim, descansa militante, né? Aí eu, concordo, sim. E aí ele cortando lá, tal, aí ele. Ai, porque você é muito linda, ainda bem que você nasceu mestiça, porque aí o seu olho é maior e aí você tem menos traço. Tipo assim, olha isso, falando essas coisas pra uma menina de 18 anos. E aí ele falou assim: ah, então, eu tava com uma. Porque até que eu gosto, eu tava com uma japonesa. Mas ela é feia que dói. Eu tinha até vergonha de mostrar ela pros meus amigos, mas dava pro gasto e nana. Mas eu tô querendo uma mestiça agora, nana. E eu assim. Cada coisa que ele falava ia ficando pior, sabe? E eu assim, cara, não vou falar nada, não vou falar nada, porque ele está com uma tesoura e o meu cabelo na mão. Mas, É, né? mas tipo assim, o quão problemático e triste saber que ainda tem esses tipos de pensamentos por aí crescendo, né? Você vendo que não tinha muita representatividade, pelo menos eu crescendo, eu não via nada de representatividade. E foi uma coisa, até uma pauta com a minha mãe, quando eu falei que eu queria ser atriz, ela falou: ah, acho que você não vai receber muita proposta, acho que você não vai ter espaço, porque você, tipo, a sua beleza não é colocada, sei lá, em filmes, em palcos, e eu cresci com essa ideia de achando que talvez isso poderia ser um problema. Então. Queria saber como foi pra você entrando nesse meio artístico. Nossa, é muito louco essa pergunta, porque eu vim ainda mais da música, né? Depois eu fui me envolvendo mais com teatro. Então, da música, tem várias questões, assim, da representatividade, porque eu, eu- o início, assim, de estudo da música e tudo foi da música clássica, música erudita, né? Música de concerto, enfim, tem vários nomes. Então, já é um meio que, principalmente, eu estudei regência, né, na faculdade. Então, por exemplo, a regência já começa que não tem muitas mulheres, né? Então, mulheres asiáticas menos ainda. Ah, e na questão asiática, eu acho que todo mundo já viu assim algum vídeo de uma pessoa asiática de 5 anos, um prodígio, tipo tocando
maravilhosamente bem piano, violino, assim, né? Tinha essa estereótipo do asiático superdotado. Eu acho que talvez isso tenha colaborado também pra eu. Eu preciso ser muito, muito boa, porque inconsciente, tipo, eu preciso corresponder a essa expectativa, né, do asiático ser muito bom. E aí, quando eu comecei a trabalhar mais com teatro, teatro musical, eu vi que tinha pouca representatividade, né, poucas obras, peças de teatro que tinham, de fato, personagens asiáticos. E aí se tinha, às vezes era feito por brancos, porque sempre cai num lugar mais de estereótipo, né? Uma coisa mais secundária, um papel mais coadjuvante, uma coisa engraçada, um estereótipo e não que a pessoa possa ser. Ela tá ali pelo papel e não porque por conta da etnia ou da raça dela, né? Eu fui colocada muito em uma caixinha, né, crescendo. Tipo, olha, você, como atriz, só vai fazer esses tipos de personagens. Você não vai ser a protagonista. Já chegaram em mim e falaram, tipo, você não vai ser a protagonista, você precisa, meio que assim, já aceitar, porque você vai ser ou a melhor amiga da protagonista, a engraçadinha, ou tipo. Coisas assim, sabe? Que eu fiquei assim, nossa, até fiquei um pouco desanimada de seguir essa carreira, porque eu falei assim, nossa, eu sempre vou, tipo, ser só isso, né? Que eu fiz um filme, eu escrevi, dirigida é o papel pra mim mesma. Aquelas. Mas é porque eu falei, gente, eu quero uma atriz asiática. Se não fosse pra ser eu quero uma outra menina que seja amarela. E aí eu mandava assim no cast escrito, precisa de atrizes amarelas. E aí um monte de atrizes brancas me mandando coisa. E eu assim, que parte de amarela você não entendeu? Então eles achavam que, tipo, não era importante. Eu sou branca, eu posso ser uma amarela, sabe? E claro que eu não aceitei. Aí eu acabei fazendo esse desafio de fazer, tipo, tudo junto ao mesmo tempo. Foi bem complicado, assim, foi bem desafiador. Mas eu falei, qual é o ponto de eu fazer um filme se eu não tô dando representatividade ou voz para o que eu sempre acreditei e eu quero mudar, né? Então, eu tava tentando fazer esse pitching, eu não sei se você sabe o que é pitching, mas é quando você tenta vender o seu filme. E a banca, assim, que eu tava falando. Falou que faltava representatividade no filme porque tinha uma asiática. E era tipo homens brancos falando que tava faltando representatividade. E eu assim, como assim representatividade? Aí eles, é porque falta, tipo, mais coisa asiática falando dela, que ela é asiática. E eu falei assim, gente, ela simplesmente não pode ser uma protagonista que é amarela, tipo, mas ela é uma mulher, ela é tipo um ser humano, ela tem as qualidades dela disso, disso, disso. Tipo, por que que tem que representatividade é essa, né? Você quer que ela, tipo, se vista como uma geisha e coma sushi? Coisas, assim, bem estereotipadas. Então eu falei assim, eu acho que essa representatividade que eles estão querendo do meu filme é o estereótipo que está faltando nele, né? Sim, E eu falei sim. justamente, eu, com lugar de fala, não vou colocar isso no meu filme, porque é o que eu quero quebrar, né? Então, é coisas que você escuta, assim, como artista, que você fala, não, eu preciso bater o pé. E agora, comparando o Brasil com Los Angeles, eu sinto que eu tenho muito mais espaço aqui do que no Brasil. Eu assim, tô em agência no Brasil e tal, mas é muito difícil alguém falar assim, todas as etnias. Só que, tipo, eles nunca chamam uma asiática, sabe, pra fazer alguma coisa. E aqui eu sinto que tem muito mais diversidade, o pessoal realmente é muito mais aberto em relação a isso. Mas isso é a minha perspectiva, eu queria saber a sua. É, eu tava pensando agora sobre a questão disso no teatro musical aqui no Brasil, né? Que eu vejo que tá começando a mudar. Eu acredito que também é uma cobrança mais do público e do elenco do que que resultou nessa mudança de postura das produtoras, né? E dos diretores. Então, eu vejo que a representatividade negra, preta, tá crescendo muito. Lembrei de um casting que eu achei bem interessante, um musical que vai estrear em março, né? O Meninas Malvadas. Que o elenco eles pegaram. A Regina George é uma menina asiática, mas. E as outras, né? A Carrie e as outras duas, elas são pretas. Inclusive, parece que vai ser o primeiro país que vai ter uma Karen preta. Então, eu achei bem, bem legal, porque o Meninas Malvadas é o mega estereótipo branco, né? E, gente, e falando de Brasil especificamente, né? Saiu o censo, né, de 2022. E pela primeira vez a população parda cresceu muito e passou a branca. Então, não faz sentido nenhum você
perpetuar esse perfil hegemônico branco no Brasil, sendo que a população branca é a minoria, na verdade. Acho que para concluir, assim, então, de tudo que a gente já falou, e se você quiser deixar um arroba, porque você já mencionou várias pessoas, várias meninas também que estão aí no Brasil, eu acho que ia ser legal a gente colocar aqui o pessoal que fala mais sobre esse tipo de assunto. Bom, das pessoas que eu tenho visto e sigo e gosto bastante é a Ana Hikari, né, que comentamos, atriz, que fala muito sobre essa pauta, e o Mauro Souza, que é filho do Maurício de Souza também, ele fala de um jeito bem legal sobre isso também. Muito obrigada pela sua participação, você foi maravilhosa. E eu vou deixar o arroba aqui da Lívia, se vocês quiserem seguir ela. Ela está super aberta também para conversas, para discussões, e também ela dá aula de canto, se vocês tiverem interesse. Então, é isso. Obrigada, Ali. Um beijo para você. Obrigada. Beijo.